nós sabemos que esta é a vontade de Deus, é que todo ser humano ele venha ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Jesus, conforme o Evangelho, João 14,6, João 8,32, ele manda que conheça a verdade, e enfim, ele é a luz do mundo, conforme João 8,12, e assim por diante, sucessivamente. A palavra de Deus é uma grande missão, se trazer a palavra de Deus aos corações. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele já havia pregado nessas regiões, né? E agora ele retorna, e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então vejamos aqui, já dá para nós compreender que quem faz a obra de Deus, ele não faz o que ele quer. Nós vemos aqui uma caminhada do apóstolo Paulo, ele andava confirmando as igrejas, pregando a santa doutrina, a santa palavra de Deus, porém ele não era guiado por si próprio. É o que nós fazemos nos dias de hoje, não somos guiados por nós próprios, mas o próprio Espírito de Deus, ele é quem nos conduz a levar esta palavra, esta mensagem. E nós observando aqui, Paulo não teve a oportunidade de pregar nas províncias ali mais, porque o Espírito de Deus o impeliu para fora daquela região. Deus não permitiu pelo seu Espírito. E tendo ele passado por Mísia, desceram a Troas. E o que aconteceu é que no versículo 9, a Bíblia diz que Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e rogava a ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isto é o que acontece, meus prezados, quando o tempo de um missionário insere em um lugar. O Espírito de Deus lhe revela e lhe leva para outro lugar. Foi isto que aconteceu com Felipe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7 ou 8, se não me foge da memória, mas imagino que é o capítulo 8. Quando o Espírito de Deus toma Felipe e manda que Felipe vá pelo caminho de Gaza, que está deserta. E a Bíblia diz que Felipe foi pelo caminho de Gaza, que estava deserto da palavra de Deus. E ele ali se encontra com o eunuco Eutiope, da rainha Mordecandace. E a Bíblia diz que aquele homem lia o livro do profeta Isaías, onde que estava escrito que como ovelha muda foi levada ao matadouro. E como perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E aí nós observamos que não é a nossa vontade, mas sim é feito a vontade de Deus ao enviar os pregadores a transmitir a santa e poderosa palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles navegaram e foram a esta região. E quando eles chegam naquela região, nós observamos a partir do versículo de número 16, do capítulo 16, que eles chegaram em um lugar determinado ao qual o Espírito de Deus havia de levá-los. E chegando ali, eles começam a esmiuçar aquele lugar, a procurar um lugar para oração, um lugar para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles foram até a beira de um rio. E naquela região, da beira daquele rio, a Bíblia nos diz que eles ali encontraram mulheres que estavam fazendo seus trabalhos. E eles começam a pregar a palavra de Deus. Eles buscavam um lugar para a oração, mas ali estava a mensagem salvadora sendo anunciada, transmitida por meio do apóstolo Paulo e o seu companheiro. Mas nós observamos, meus queridos, que tudo acontece quando o Espírito Santo de Deus encontra lugar no coração de um ser humano. Quando nós observamos, quando entregamos um versículo, muitas vezes as pessoas recuam, outros acolhem, e nós observamos, aqueles que acolhem a palavra de Deus, certamente, amém, certamente o seu coração está pautado ou desejoso a compreender a palavra de Deus.
Porém, os que recuam a palavra, nós observamos que são pessoas que na verdade não são felizes, são infelizes, porque a infelicidade ela começa a partir de quando um ser humano ele não dá crédito à voz do Espírito de Deus. Qual é a voz do Espírito de Deus, pregador? É a voz da palavra de Deus. Provérbio 13:13 diz que aquele que guarda a palavra, este viverá, mas o que despreza a palavra, este certamente morrerá. Provérbio 13:13. E ali estava o apóstolo Paulo pregando. A Bíblia diz que o Espírito de Deus encontrou lugar em um coração de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade. E ali aquela mulher ouvia de bom grado a palavra de Deus. E ouvindo de bom grado a palavra de Deus, o Espírito de Deus encheu o seu coração, a sua alma estava alegre com a presença do Espírito de Deus por meio da palavra que Paulo pregava. E ela diz para eles que se ela achou graça diante deles, que eles fossem para a sua casa e que ali ficassem, amém, meu querido? Eles ficassem ali na sua casa hospedado. E a Bíblia diz que Paulo foi com aquela mulher. E a palavra de Deus ela ia crescendo e se multiplicando. A Bíblia diz que todos os dias eles saíam em busca de lugar para orar. E quando eles iam passando, uma certa pitonisa, uma jovem com espírito de adivinhação, ela clama e grita: estes homens que por aqui vão passando, eles são servos do Deus Altíssimo. Porque, meus prezados amigos, ainda que o ser humano não entenda que aqui é a palavra de Deus, Satanás, ele sabe que o que tenho aqui em minhas mãos é algo muito poderoso, é algo muito forte, é algo que pode mudar a vida, a trajetória de um ser humano. Muitos estão largados na sarjeta porque desprezaram a palavra de Deus. Muitos estão lançados, mergulhados nas coisas erradas porque não deram crédito que aqui está escrito a palavra de Deus. E por não dar crédito à palavra de Deus, entrando pelo caminho da rebeldia, aí o seu castigo é iminente. Não há desculpa. Ouviu a palavra, teve pregadores nas ruas, teve pregadores nas praças, mas as pessoas não quiseram, as pessoas desprezaram, se esconderam, se afastaram da poderosa palavra de Deus, esta mesma que poderia transformar a sua vida, libertar a sua alma e garantir uma salvação eterna no final dos seus dias da terra. Muitos olham, veem, observam e imaginam em seu coração que não é a verdade de Deus. Porém, meus prezados amigos, no dia do Senhor Jesus, aí você verá que aqui está a verdadeira palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquela jovem, ela fez isto por muitos dias. Sempre que passava Paulo, ela gritava: estes homens que por nós vai passando, eles são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que com alguns dias, com esta palavra que ecoava daquela pitonisa, pitonisa é uma pessoa que invoca os espíritos para dar soluções para as pessoas, para resolver causa das pessoas, entre aspas, porque na verdade não resolve coisa alguma. Mas aqui nesta tarde está alguém que pode solucionar o teu problema. Quem é pregador? Jesus de Nazaré, por meio da sua santa e poderosa palavra. Aleluias! E a Bíblia diz que Paulo, injuriado com aquela perturbação daqueles demônios que estavam naquela jovem e clamavam e queriam exaltar aos servos de Deus, dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo. Paulo já sabia, nós já sabemos de quem nós somos servos, amém, meu querido? Nós já sabemos a quem servimos. Cada um é servo daquele a quem ele serve. Se eu sirvo a Jesus,
na verdade eu sou servo de Deus. Se eu sirvo aos demônios, na verdade eu seria servo de demônios. Portanto, não há dúvida, a palavra de Deus ela é esclarecedora e de fácil compreensão. Para isto estamos aqui a pregar e a lhes mostrar a verdadeira palavra da salvação. Aleluia!